sentar, você pode conferir comigo a palavra que eu vou ministrar nesta noite. Ela está registrada no livro de Josué, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Nós encontramos aqui no texto que eu li de abertura, quando Jesus disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. Nós estamos no início de ano, introduzindo aqui a palavra que vai entrar aqui na nossa mensagem. Geralmente no final de ano, pelos seus irmãos aqui, já todo mundo abastado e não precisa de pedir mais nada, mas eu sempre fiz 5 pedidos para Deus esse ano. Eu ainda continuo pedindo ainda. Estou nesse pedido, estou nessa busca. E eu coloquei 5 pontos, né? Aqui na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Um eu já recebi. Glória a Deus, um eu já recebi. E o outro eu já estou assim com a mão assim, já próximo dele. Né? Então nós fizemos uma campanha no monte. No dia 1º, nós começamos a campanha no monte. Os irmãos que me acompanham aqui no áudio, o seu irmão sempre compartilha com ele, acompanhou lá a nossa campanha no monte. 12 dias de oração para 12 meses de bênção. E nós fizemos 12 dias no monte. Teve um dia que a chuva pegou a gente que foi uma tempestade. Não sei se choveu por aqui, mas lá no monte lá foi, acho que não sei se foi dia 2 ou foi dia 3 do mês. Foi chuva, viu? Foi chuva. Como diz aqui na Minas, de cavalo dentro de água em pé. E então, mas cumpriu o nosso propósito. A chuva não impediu. No outro dia, na ameaçando chuva, fomos também. E Deus não manda você fazer voto. E Ele não pede para você fazer voto. O voto é algo no coração do homem. Mas Deus atende o seu voto. Ele atende. E diz que quando você faz um voto, você tem que cumprir. Senão se torna sacrifício de tudo. Deus não manda você jejuar. Mas você sabe que você precisa jejuar para você receber as bênçãos dele. Deus não nos obriga a orar. Mas nós sabemos que para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, nós temos que entrarmos na oração. E é no campo da oração que você alcança a vitória. E Jesus ensinou isso. Então o texto que eu vou ministrar para vocês hoje aqui está baseado nesses 12 dias de oração que nós fizemos de campanha. Inclusive nesses 12 dias nós buscamos a restauração de um casamento. Eu ia até trazer esse rapaz hoje aqui, mas eu não quis trazer essa pessoa meio assim em cima da hora. Eu queria que ele testemunhasse hoje aqui o que Deus fez no casamento dele e como Deus nos usou para restaurar esse casamento. Mas uma oportunidade ele virá aqui. E esse casamento é um tanto emblemático. É emblemático. A esposa dele tem 60 anos e ele tem 35 anos. É complicado, né? Uma senhora de 60 anos. E quando eu fui entrar nessa parada para tentar restaurar esse casamento, é uma história longa, bonita de se contar. Eu perguntei para Deus e fiz 3 perguntas para Deus. E as 3 perguntas que eu fiz para Deus, eu fiz para Ele também e fiz para ela, separadamente. Deus respondeu as 3 perguntas, Ele respondeu as 3 perguntas e ela respondeu as 3 perguntas. Então Deus está nesse negócio. E hoje eles estão restaurados. Irmãos, é interessante que eu vejo ali, parece que eu vejo 2 adolescentes.
É impressionante. Uma mulher com 60, vai ter 61 anos agora. E nessa restauração, ela doou um terreno na cidade dela, que é Pernambuco, uma igreja, para construir a igreja lá, nessa restauração. E eu estive lá na casa deles, né? Eu fiz uma campanha lá de 7 dias lá, com eles dois lá. E nessa campanha, eu vi ali o trabalhar de Deus, e eles, eu falei assim, eu perguntei para ele assim, eu falei para ele assim, Cristiano, o que você sente pela causa? Você sente sentimento, paixão, ou você tem amor por ela? Ele disse, pastor, as pessoas me perguntam, me interpelam a esse respeito, porque nessa minha idade, jovem, me envolver, me relacionar com uma mulher com 60 anos de idade. Mas eu sinto por ela não é sentimento, é amor. Amém. Deus é amor. Amém. Então, uma mulher com 60 anos está na sua viuvez aí, com esperança, não pode estar perdida ainda. Mas vai dizer que Deus manda um varão novo ainda para renovar o campo lá, né? Amém. Então é assim que Deus trabalha na nossa vida. E eu pedi a Deus aqui, neste ano, eu fiz a seguinte colocação para com Deus, um pedido que eu fiz para Deus. O Senhor me abençoe com pessoas que Ele quer salvar através do nosso trabalho. Do nosso trabalho. E o Senhor está nos usando nesse sentido. Muito bem. Então, pedi. Essa palavra, ela foi relacionada depois do Éden, na vida do homem, se relacionando com Deus. Foi depois do Éden. Antes do Éden, Adão não precisava pedir nada. Nada. Adão não precisava solicitar nada, porque ele tinha a presença de Deus todos os dias na sua vida. Mas depois do pecado, depois do Éden, quando eles foram expulsos do Éden, então significa que eles passaram a precisar pedir a Deus. E Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, que Deus abra sua mente, a minha mente, para entender mais a sua palavra aqui. Nós encontramos aqui um vasto material importante na vida da igreja. No campo da arqueologia, no campo da exegese e da exegese, no campo da teologia dogmática e da teologia sistemática, no campo da historiosidade, a história universal. Porque a história universal confirma o que nós estamos falando aqui a vocês. Então, no campo da exegese com EX e exegese com I. E o campo da hermenêutica. Eu vou trabalhar com vocês aqui hoje o campo da hermenêutica, para ficar bem mais fácil o nosso entendimento. O campo da hermenêutica é o campo da interpretação dos textos. Hermes, um grande filósofo grego, que é chamado o pai da escrita. Hermes é o pai da escrita, o pai da hermenêutica. Por isso a palavra hermenêutica é homenagem a ele. Hermes, hermenêutica, interpretação. Foi homenagem a ele. E aqui no campo da hermenêutica vamos entender com mais clareza tudo que Deus fala para Moisés. E preste atenção aqui. Quando começa o texto, Deus fala para Moisés, para Josué, ele apresenta Josué pessoalmente
Deus não trabalha com coisas mortas nem com coisas velhas do passado. Deus não trabalha com o seu passado. Deus trabalha com o seu presente e em cima do seu presente você se projeta o seu futuro. Um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu tive um sonho nessa situação, nessa e nessa. O que significa isso? Eu falei assim: olha, esse sonho seu não precisa de interpretação. E Deus não está nesse sonho seu. Não é Deus que te deu esse sonho. Porque Deus não te dá um sonho de contêiner e de fofoca. Deus não te dá, mas Deus não te sonha. Deus te deu inteligência e sabedoria para você decidir que isso não está certo, que isso está errado, e que isso está errado. Então Deus te deu inteligência para você decidir. Então você tem que decidir. Uma conversa quando vem até você. Uma situação quando chegou até você. Você, por inteligência, está na carta de João, ele diz: provai, examinai, escrutai e vede se esse Espírito é de Deus. Não está escrito? Está escrito. Então, muitas das coisas, sou eu, você, nós temos que aplicar esse entendimento que nós recebemos de Deus. E quando você recebe o recurso que Jesus disse aos seus discípulos, disse a nós, ele disse: ele soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Então, quando você tem o Espírito Santo, você tem tudo que você precisa com relação à Bíblia. A primeira palavra que Deus chega a falar para Josué: prepara-te. Primeira coisa, Deus não trabalha com uma pessoa despreparada, desqualificada. Essa pessoa precisa entender que Deus vai qualificar. Então, quando Deus disse isto para Josué: prepara-te para você atravessar o Jordão, levar esse povo para possuir a terra que eu prometi a Moisés. Prepara. Segundo os historiadores, deu mais ou menos uma média de 2 anos de preparação. Então, no dia seguinte, Josué não pegou toda a copa, não. Ele chamou seu conselho e ele então foi buscando estratégia de Deus, entendimento de Deus, conversando com Deus, dialogando com Deus, e Deus foi dando a estratégia que ele foi colocando um plano de ação em quase 2 anos de preparação. E para provar ainda a fé, porque a sua fé precisa ser provada. E como sua fé é provada? Em provação. A sua fé não é provada numa churrascaria ou numa sorveteria. Não. Uma vez chegou um obreiro, 3 obreiros, para o campo de missões. Aí o pastor missionário, o pastor professor, disse assim: levanta as calças até em cima da coxa. Ele levantou a barra até em cima. Aí falou assim: ó, você está dispensado, você está dispensado, você fica. Ele olhou o joelho e estava calejado. Os outros não estavam calejados. Então, vai calejar o joelho, depois você vem para a missão. Porque a missão é você ir para o confronto com Satanás. Prepara-se. Então Josué foi preparar para ir à terra. E no dia, na semana de ir para atravessar, como colocou, o povo a caminho, Deus mandou uma tempestade de chuva na cabeceira do rio Jordão. E quando chove muito na cabeceira do rio, o que acontece próximo a vazante? Sai fora do leito. Deus fez esse propósito? Fez esse propósito para provar a fé. Então, quando vê um problema na sua vida, não é para você não. Você não quer arrumar navio, embarcação para atravessar mais de 1 milhão de pessoas. Não tinha.
Josué ordenou o sacerdote: pegue a arca, marche. E a Bíblia diz, está relatado aqui, que os Jordões foram transportando. E o povo, 40 anos no deserto, sabia nadar? Não sabia. Ninguém teve experiência com água. Põe a água. O sacerdote, 4 sacerdotes, quando eles pisaram na água, que aquela água chegou no meio da canela, não foi só pisando, quando chegou no meio da canela, eles entraram mesmo. O diabo conhece quando você tem medo, ou você tem coragem, você vai para cima dele. Quando ele chegou lá, chegou no meio da canela, o Jordão abriu. Aleluia. Prepare a situação. A segunda palavra que Deus diz para Josué: existem promessas para a sua vida. Então a promessa é tudo. Quando Deus promete, irmãos, hoje é difícil você fazer negócio com o mundo de certas pessoas, né? Porque ele fala uma palavra, quando fala duas, quando fala a terceira vez, você vai acreditar? Não, mas quando Deus fala, está falado. Deus falou que fala. Existe promessa. Misericórdia. É tudo que eu preciso ouvir. É isso que eu preciso. O seu ano vai ser um ano abençoado. O seu ano vai ser um ano próspero. Você vai vencer em nome de Jesus. Existe promessa de Deus para a sua vida. Muito bem. A promessa, ela faz com que a pessoa, de quem ela recebe a promessa, ela diz: eu estou seguro. Quem me prometeu não mente. Quem me prometeu garante. Quem me prometeu é fiel para cumprir. E ele vai cumprir. Ele vai cumprir. O jovem foi para o culto. Quando ele saiu do culto, lá no culto ele recebeu uma promessa que naquele ano Deus ia preparar uma varoa para ele e ele ia se casar. Naquele ano. Quando ele está voltando de casa, deixou o ano a certa distância, atravessando a rua, 2 assaltantes veio assaltar ele e colocaram o revólver na cabeça dele. A primeira coisa que ele falou assim, que a pessoa foi na vida, não pensou na pessoa, eles não vão me matar, porque Deus prometeu que nesse ano eu vou casar, então eu não vou morrer hoje. Deus prometeu. Ele já veio imediatamente dele. E de repente os dois, o motoqueiro, os dois com garupa, o Mamoto foi embora. Não fizeram nada com ele. Promessa de Deus. A minha presença é contigo. É a terceira palavra aqui. Minha presença é contigo. A presença de Deus na sua casa, na sua vida. Na minha casa, o pastor esteve lá, viu que o mundo da minha casa é nossa, isso aqui. Porque uma vez eu fui visitar a casa, eu fui inaugurar uma casa do meu irmão, ele colocou grades com pontas pontiagudas, as grades na janela, parecia uma fortaleza. Eu disse para ele assim: você vai confiar em Deus mesmo a sua segurança? Ele disse sim. Ele disse: então amanhã você vai tirar as grades no muro. Ele: não, pastor, eu tenho que fazer minha parte. E a mesma coisa, você orar com uma pessoa que está com dor de cabeça, mas ela está com uma dorinha. Quem sabe, foi a oração ou foi o dorinho? Ou foi os dois? Não, os dois não foi. Deus não divide a glória dele. Ó, você vai lá, você está com dor de cabeça, tá bom, olha, mas eu tenho um dorinho com chá de gengibre, isso aí, tira. A minha presença é contigo. Quando a minha filha estava no prezinho, a primeira vez que ela foi no prezinho, eu a fui levar.
mim, ela perguntou para mim assim: pai, o senhor vai ficar comigo lá no Brasil? Ela perguntou com uma pergunta muito assim, incisiva, de insegurança, querendo uma segurança. Eu disse: olha, o pai só vai poder levar você até o portão, mas dentro da escola o pai não vai poder ficar, porque lá tem os professores, as professoras que vão cuidar de você. Tudo bem? Ela disse: não. Mas o que? Eu queria que o senhor ficasse comigo. Você entendeu? Quando Deus faz, antes que Josué pergunte, Deus já antecipa a pergunta da minha filha e para Josué: a minha presença será contigo. A minha filha se sentir segura com a minha presença lá na escolinha? Com certeza sim. Uma semana depois, a minha esposa teve que ir lá, ligaram, porque a minha esposa teve que ir lá, porque ela entrou em desespero, em choro, em soluço, e a minha esposa teve que ir lá buscar, trazer para casa. A insegurança da presença. Então, antes que Josué pergunte alguma coisa para Deus, Deus antecipa. Ele diz: a minha presença será contigo. Pronto. Josué se sentiu o homem mais protegido que um exército poderia ter, que um general poderia ter. Outra coisa que diz, a quarta palavra que Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Deus não trabalha com pessoas medrosas. Deus não atua na vida de pessoas indecisas, de pessoas inseguras, de pessoas duvidosas. Como diz o apóstolo Tiago: o homem que duvida é semelhante à onda do mar, tocada pelo vento, mas logo ela se vai. Então, dentro do campo da hermenêutica é isso aqui. Então, Deus não trabalha com pessoas nervosas. Será que isso vai acontecer? Existem 3 tipos de pessoas no mundo. 3 classes de pessoas no mundo. As que veem as coisas acontecendo. As pessoas que não sabem o que está acontecendo. E aquelas que fazem acontecer. Em qual grupo você está? A quinta palavra que Deus fala para Josué: tenha foco. Tenha foco. Ser focado. Então o que Deus disse para Josué naquele momento? Parafraseando: desligue-se das redes sociais. Hoje, no livro da meditação diária, do pão diário, com uma meditação feita, na lição de hoje, você começa o ano desfocando um pouco das redes sociais, dessa intoxicação logo de manhã. Desligue e comece o dia ouvindo a voz de Deus. E Deus só fala com você no silêncio. No silêncio. Desligue das redes. Como que os jovens já levantam hoje? Já focando na notícia de Deus. Já vendo tudo que está acontecendo. Então o que Deus está dizendo para Josué aqui? Tenha foco. Desvie sua atenção. Não acredita nas asneiras que vêm dos povos. Que o exército é forte, que é isso, que a cidade é murada. Jericó era uma cidade impenetrável humanamente falando naquela época. Mas antes de Josué destruir, ou melhor, entrar em Jericó, porque quem destruiu os murados foi Deus. O
Você começou o seu ano, você quer subir de cargo, você quer mudar de emprego. Você quer mudar a sua casa, você quer mudar. Tenha foco. Tenha foco. Entendeu? Eu estou me aposentando e Deus falou para mim para eu ir para a zona da Mata Mineira. Olha, o pastor Antônio. Você está indo para lá. Olha, eu tenho minha casa, a minha família, está tudo aqui. Se bem que a minha esposa tem sua parentela também, a maioria de sua parentela está lá. Mas o que poderia acontecer comigo? Vou colocar uma rede lá, uma rede, né? Moro próximo do centro, e tudo ali, toda a zona de conforto. Tenho o pagamento caindo mensalmente, não preciso reparar isso. Dentro de uma zona de conforto, estou bem. Mas Deus está me enviando para lá. Com 73 anos vou fazer agora. 73 anos. Me lembro que quando Deus chamou Abraão para sair da sua parentela, Abraão estava com 75 anos de idade. Eu ainda estou na vontade, depois aprende aí. Mas pastor, o que você vai fazer lá? A zona da Mata Mineira, pastor, você pega um mapa de Mineira e divide em regiões. Tem a zona Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Norte de Minas, Zona da Mata Mineira e Leste Mineiro, ou Sul de Minas. O Sul de Minas e o Triângulo Mineiro são os lugares mais próximos do estado de Minas, que é o Sul de Minas e o Triângulo Mineiro, os lugares mais próximos. E essa zona que eu estou indo é uma zona pobre, muito pobre. Mas se você olhar para a zona de conforto, não estou bem. Deus me deu tudo isso. Estou deixando. Estou indo. Quando o reverendo Nicolas Maxwell, que me fala a memória, no livro ele concedeu uns parabéns. Ele conta a história de um missionário americano que foi empregado na cidade e ele pediu que naquela cidade ele ganhasse 10% da cidade. 10% da cidade. E ele fez 7 noites de conferências. Da primeira noite até a sexta noite ele converteu uma alma. Na 7ª noite se converteu um homem cheio de problemas, fracassado e derrotado em tudo que ele tinha feito. Viu esse homem? Na 7ª noite, ele gastou todo o empreendimento dele nos Estados Unidos e ganhou esse homem. Quando ele fez o apelo daquele homem, era só convidar para a oração que ele vinha a si mesmo. Tantos problemas que eu estava com um saco nas costas. Quando chegou lá, o reverendo orou por ele e profetizou na vida dele. Com um ano esse homem foi restaurado. Com um ano, Deus começou a devolver ele tinha uma escola. Devolveu a escola dele. Com um ano, mais um ano, acho que uns 3, 4 anos, ele voltou a publicar os seus livros. E hoje é muito conhecido no campo teológico das faculdades do
Brasil e do mundo, o reverendo Moody. Moody, pastor Moody, se tornou um grande pregador aqui na cidade. E no seu primeiro sermão, ele pregou na cidade, a metade da cidade se converteu a Jesus. Então Deus se coloca num lugar para você fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. Recentemente, o nosso pastor Luiz, recebeu uma congregação no lugar de Vargem Grande, no sul da capital paulista, lá na divisa entre São Bernardo, a zona da Mata Atlântica, dividida pela represa Bíblia. E lá ele orou, pedindo a Deus que desse a ele 10% daquele povoado, daquela cidade lá. É uma cidade lá, chamada Vargem Grande. Não é Vargem Grande Paulista, é uma cidade. É o bairro Vargem Grande. Ele está há 5 anos. Ele pegou a igreja com a congregação com 25 pessoas. Está no campo das 300 pessoas. E a meta dele esse ano é chegar às 500 pessoas. Já está com 300 e poucas pessoas. E a meta deles para esse ano é chegar às 500 pessoas. E ele levantou um corpo de discipulado. Nosso ministério trabalha no discipulamento. Um corpo de discipulado. Só de jovens levantou 30 jovens no discipulado. 30 jovens. O seminário intensivo. E ele quer fechar o ano. Está construindo um prédio lá. Um prédio que vai ficar em segundo plano. Porque esse ano ele quer dividir a igreja em 4 partes. Ele vai dividir a igreja, chegando nos 500, ele vai dividir em 4 igrejas. Porque essa é a visão adventista. Adventista só chega uma igreja de 300 membros. Quando chega em 300, eles dividem em 2, 3 igrejas. Espalham nos bairros. E ele está com essa visão de dividir a igreja lá em 4 igrejas. Para poder crescer. Então Deus te coloca num lugar para você fazer a diferença. Eu estou indo para lá, eu fiz o levantamento, são 200 cidades. E a carência é muito grande. Sexta palavra que Deus fala para Josué: preencha sua mente com aquilo que te inspira, que te traz inspiração. Não perca seu tempo com coisas esdrúxulas. Não vale a pena. Valorize você. Tem que valorizar. Senhor, o Senhor me quer. Sim, eu te quero. Preencha sua mente com aquilo que te traz inspiração, que te traz edificação, com boas leituras. Bom que lê os livros agora no celular. Isso agora. Eu leio muito aqui os livros, aqui, as notícias. Uma notícia lida e uma notícia ouvida, segundo os psicólogos, a tendência de você absorver a notícia lida é de 95%. E a tendência de você absorver a notícia ouvida é de 25%. Então, qual é a melhor notícia? É a que você lê, e não a que você ouve. Então, preencha e a 7ª palavra que Deus fala para Josué, e essa palavra Jesus fala também para nós, aquele que não perdemos. João capítulo 14. Não tenha medo. Deus fala para Josué: não tenha medo. Não te espante. Não te espante. Não tenha medo. Tem pessoas que são medrosas.
Deus, como disse você, Deus não trabalha com pessoas erradas. Deus trabalha com pessoas que têm foco, tem determinação. Eu tive um irmão, ele chegava cedo na empresa. Cedo. Né? Eu era o primeiro a chegar. E nesse primeiro a chegar, vou dizer, vai passar. Eu sou com ele, vai passar. Você não vou, você não vou. Não quero nada. Eu quero chegar cedo. De repente você sai atrasado, no meio do carro fúria, o caminhão quebra na sua frente, um trânsito barra você, chegou atrasado, vai chegar atrasado, você passa por sinaço, você saiu cedo, não. Tem uma promoção na empresa, quem é que a empresa convoca? Tem que chegar sempre cedo. E o meu filho entrou numa empresa agora também, meu filho é meu neto, ele chegou assim, vou. A empresa passou a fazer treinamento assim, vou. A empresa passou para mim, o chefe para mim, que daqui a 3 meses vai ter uma seleção interna de promoção de cargo. E ele falou para mim, assim, nos bastidores, que eu vi o desempenho do centro assim, Pedro, daqui a 3 meses a empresa vai fazer uma promoção de cargos, de chefia. Ele falou assim, vou, eu estou bem. Eu falei assim, isso, meu filho, tenha foco. Quer dizer, o encarregado, ele já viu nele, já deu uma dica para ele, já deu uma deixa, então o que você tem que fazer? Então, não vai na conversa dos outros, não vai, não, você é muito safado, você é coisa, não vai nessa não, tenha foco. Acredite em você, invista em você, invista em você. Então, não tenha medo, não tenha medo. Finalizando, João capítulo 14, o que Jesus disse aqui para os seus discípulos aqui, nesse versículo aqui, finalizando aqui, fechando aqui a nossa fala dos meus irmãos aqui, fechando aqui. Não se turbe o vosso coração, não está dizendo essa palavra? Fazendo comigo. Não tenha medo. Não fique apavorado. Crente em Deus, olha o que Deus disse para Josué. Crente em Deus. Crente também em mim, acredite em mim, a minha presença. Estou convosco todos os dias até a consumação do céu. Na casa de meu pai há muitas moradas, promessa. Promessa. Eu tenho dito, vou preparar um lugar. Quando eu for, virei outra vez. O nosso Jesus voltará. Quem duvida, não vai ver, não vai subir. Só para os que creem. As promessas de Deus são para os que creem. As bênçãos de Deus são para os que creem. Você crê? Toma posse em nome de Jesus.